Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo homem. O tema de hoje é a chegada do Senhor. Não a vinda, porque se dizia que ele viria. Agora é a chegada. Chegou. Agora, eu quisera raciocinar um pouco contigo e vou te confrontar, porque esse é um tema muito delicado para a minha vida, minhas emoções, para os que me rodeiam, para o futuro deste ministério. Este é um ministério que não fui eu quem fiz. Foi feito por essa mente que entrou em mim. Por isso os demais ministérios que competem com este fracassam porque são eles fazendo. E neste caso não fui eu que fiz. Foi formado pela mente de Cristo em mim. E que melhor que Cristo fazer sua própria igreja? Então, temos que confrontar umas coisas aqui nesta manhã bem séria, porque quando o mundo escute que Jesus Cristo chegou, e onde está? Ah, ele mora em Miami. Houve num país que me disse, olha, se tu fosse Jesus Cristo, venderia minha casa agora mesmo e me mudaria para perto de você. Pago o que for preciso agora mesmo e vou para te ver passar. Mas fez isso em tom de deboche, né? Agora ele está fora do ministério, pobrezinho, porque está passando umas tremendas, né? Depois disso. Agora, vamos imaginar a vinda do Senhor como o sistema imagina. Então, depois olharemos a vinda do Senhor como Paulo apresenta, que a ti te interessa. Ok, preste atenção. A vinda do Senhor para o sistema é que o povo está esperando que o Senhor chegue. E um dia, de repente, nas nuvens, Jesus Cristo aparece. E o vem assim, então, quando vem, todos são transformados e são arrebatados com ele nas nuvens e vão para o céu e abandonam essa terra. Então a terra se converte em um caos, porque o piloto, se for cristão, sai do assento e o avião vai... E se ia dirigindo o trem, então vai haver um caos. Isso, qualquer pessoa que foi pentecostal, estudou teologia sistemática, está me assistindo pelas câmeras, entende que é assim. Isso é o que eles creem, que Jesus Cristo vem e arrebata. Já não é vinda, já é uma vinda, ou seja, eles dizem que vem e os leva com ele. Agora, fazemos uma pergunta. O sistema está esperando Jesus Cristo assim. Agora, vocês pensam que Deus vai arrebatar a um sistema que crê no diabo ainda, que crê no pecado, que vive por lei, vai arrebatar uma igreja com uma mente tão imunda, tão suja, tão cheia de rudimentos e com outro evangelho, imagina, e arrebatar isso, transformar isso? Então, o que eles estão esperando é uma vinda mística do Senhor, um misticismo. Uau, o Senhor chegou e arrebatou e os demais ficaram. Agora, eu quero apelar a teu limpo entendimento. A Nídia, minha ex-esposa, tinha uma prima que trabalhava na American Airlines, então, quando eu estive em Porto Rico, eu tive o privilégio de conhecê-la. E então ela quis me convencer ao ministério que ela frequentava, que era melhor do que todos. Então eu lhe disse, olha, se você me convencer biblicamente, eu não tenho
sobrenomes nem etiquetas. O que eu quero é mais da verdade. E eu utilizo isso com qualquer um que quiser me convidar a melhorar. Se me ama e tem amor, olha, eu tenho amor, eu trato de convencer os demais pela verdade, pois se eu tiver equivocado e eles tiverem amor, não me critiquem, tratem de me convencer e me mostrem onde eu estou equivocado. É assim que se funciona nisso aqui. Não falando mal da pessoa, nem dizendo coisas feias da pessoa, nem apelando a qualquer situação que passe. Quando se critica uma doutrina, diz, por isso, nada pessoal, por isso, já. E então, eu disse a ela, olha, por que teu ministério é melhor do que o que eu estou? Disse, porque minha líder, que é uma mulher, e seu esposo, ele é advogado, são 2 profissionais, e então, quando eles começam a adorar a Deus, em seu sistema, eles começam a adorar de tal forma que a líder começa a botar sangue pelas mãos, pelas 2 mãos. E então, quando a unção que eles dizem desce, então eles levantam as mãos e aí todo mundo glorifica o Senhor. E então eu disse a ela, pois eu sou uma pessoa que a mim isso não me leva nem me traz, sabe? Eu creio até que você pode fazer jorrar até moedas de 100 pela mão, ou cuspir nota de 100. Se mostrar tranquilo, não tem problema nenhum para mim. O que eu lhe disse, olha, ela, como uma mulher profissional, não é? Bonita, lindíssima, bem vestida e tudo, disse, olha, eu, todo sábado, tenho que dedicar 8 horas numa esquina de Porto Rico recolhendo moedas para esse ministério. 2 vezes ao mês que ela fazia. Já arrecadei a meu movimento como $370 mil em moedinhas nas esquinas das ruas. Porque, perdeu até o matrimônio por isso, porque o esposo não estava de acordo, mas primeiro o ministério e... Bom, então, esse movimento tinha umas 100 pessoas fazendo assim. Então, recolheram como 8 milhões e compraram um terreno lá e fizeram o acampamento do céu lá. Eu disse, fantástico, também não há problema com isso, no nome do Senhor se faz muitas coisas. E eu lhe disse, a única coisa que eu te peço e eu gostaria, para que me convença, e eu vá para lá contigo, é que tem um verso na Bíblia que diz, esquadrinhai tudo e retende o bom. E o que queres me dizer? Bom, eu quero, e quando a unção esteja descendo aí, essa que vocês oram, eu quisera que tu olhasses a líder e abrisses os olhos. E me disse, ai não, é uma falta de respeito na presença do Senhor. E eu disse, não, eu não penso que é isso. Eu oro com os olhos abertos. É uma tradição dizer que tu tens que orar com os olhos fechados, porque o catolicismo nos ensinou a orar. Ao contrário, Jesus uma vez orou e disse, levantando os olhos ao céu. Ou seja, ele olhou, né? Então eu peço a você para... Sabe o lindo que é que tu estejas olhando a teu líder e de repente veja sair aí o sangue? Eu disse a ela que abrisse os olhos. Não ficou muito de acordo, mas ficou pensativa, né? Aí quando chegou o momento que estavam lá numa quinta, não sei que dia eles escolhiam para a unção da semana, pois o problema é que eles desligam a luz para que a unção seja mais forte. Mas entre uma luz assim que passava pela janela e iluminou a líder, e ela ficou olhando e notou que a líder meteu a mão assim numa bata que tinha, pegou uma pomada, um creme e pôs nas mãos. Então ela veio e disse, o Senhor falou, e acenderam a luz. O que foi? Disse, o Senhor tem palavra para profeta. E então se acercou a líder, assim, e lhe disse, o que você tem aí nesse bolso? E então quando disse assim, a mulher começou com um feitiço desse, pegaram, arrastaram ela, e aí puseram ela para fora como se fosse uma bolsa de lixo. Bem, se livrou. Lá seguiram os demais enganados, mas ela se livrou. Depois me agradecia, eu a encontrava nos aeroportos, quando
quando eu ia, né, para Porto Rico, eu sou uma pessoa que eu já procurei 1000 voltas para ver onde é que eu estou equivocado nisso. E eu não necessito adulação de que ninguém esteja, ei, que grande tu és, porque eu já estou bastante grandinho para isso. Eu já nadei muito para afogar-me na praia. Melhor afundar no meio do lago, mas não na beira, na praia. Então, o que eu estou te dizendo é bem sério. E é matéria de vida ou morte, porque se eu sou o Senhor, e eu nunca falhei em nada do que eu ensino, porque tudo que eu ensino está baseado corretamente no evangelho da incircuncisão. Então, tu preferes uma vinda mística, como o sistema atual está esperando que se manifeste? Escute isso. E a Bíblia diz que quando Jesus foi levantado aos céus, 2 anjos... Vamos ler isso. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Aqui tudo é com evidência e bem traçado, sem torcer verso. Eu apelo ao limpo entendimento dos milhões que me veem por telegraça. Por favor, faça o favor a si mesmo de estudar conosco. E seja flexível, porque os flexíveis não se romperão. Não fique aí teso e não deixe se levar pelo que disseram a você. Esquadrinhe. Você não tem material para esquadrinhar. Por quê? Está com medo? Tem gente que diz assim, não escute não, que tem tanto demônio que te convence. Você não pode viver sob esses temores. Tens que aprender a esquadrinhar. Você já está grandinho para que estejam te metendo medo. Milhares de pessoas que os pastores dizem, não ponha nesse canal que aí tem demônio e te convence. Aqui não tem demônio, o que tem aqui é a Bíblia aberta. Vamos ver o que diz Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 11. Os quais também lhes disseram, varões galileus, os 2 anjos, aqueles, por que estáis olhando para o céu? Naturalmente, se tu vês Cristo é levantado assim, né, na tua frente, tem que olhar. E diz, por que estás olhando ao céu? Este mesmo Jesus que foi tomado de vós ao céu, assim virá, como o vistes ir ao céu. Número 1, assim virá. Mas como que assim virá? Pois esse mesmo, com o tamanho que tem, esse 1,80 m e o peso que tem, é esse mesmo, voltará a viver, virá outra vez, esse mesmo. Então, diz que todo olho verá quando ele vier. E eu digo, se vier aqui a Miami, eu não sei como os lá do Brasil verão, e os que estiverem em Porto Rico não poderão, Nova York não poderão. Por quê? Porque tem tamanho de homem. E mais, eu me afasto de ti 2 ou 3 quilômetros e você não sabe nem quem sou eu. Tem que dizer, tá parecendo José Luiz. Então tu tens que entender que essa vinda não é uma vinda para que todo mundo veja assim descendo. Não é isso, não. Diga, propósito. Quando tu olhas bem, ele teve um propósito em sua vinda. Ele veio, tirou a lei. Ele veio, destruiu o diabo. Ele veio, tirou o pecado. Ele veio, estabeleceu um novo pacto. E então, depois que esse propósito terminou, que ele terminou esse propósito, deixou um novo pacto estabelecido, então logo foi tomado. Pois assim mesmo, como veio a primeira vez, vem a segunda vez. Com propósito, não com misticismo. Abençoado, pensa comigo. Seja flexível, não te deixes convencer por mim tampouco. Olhe o que eu vou te apresentar. Vamos agora a Hebreus capítulo 9, o propósito. Porque se a primeira vez veio como propósito, estabeleceu, tirou e cumpriu a lei, pois a segunda vez teria que
trazer o propósito também, a menos que tu queira misticismo, ou seja, ficar com a cabeça toda suja, cheia de teia de aranha, crenças que não estão em base ao pacto, ou não têm base no evangelho da incircuncisão, e com a cabeça assim, cheia de teia de aranha e tanta doutrina e coisa que as pessoas creem, então ele vem te buscar assim. Vai aparecer na nuvem, você o verá, e ele vai dizer, venha, meu menininho, que vem comigo nas nuvens. Esse é um menino pensante. Por isso é que Paulo chamou os de Corinto, vocês são meninos em Cristo. Vocês não têm cabeça para entender que aqui tudo se faz em base ao decreto do que está escrito. Vamos a Hebreus, capítulo 9 agora. Capítulo 9, verso 28. Aí estamos todos? Veja como diz, o telão, vamos ver, para eu não usar meus óculos. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos. E não vamos entrar nos termos muito, porque ele não levou os pecados de todos, porque nem todos são predestinados. Ele morreu pelos muitos e não por todos. Aí está bem claro, para levar os pecados de muitos. Ouça isso, essa é a primeira manifestação. Aqui veio Jesus Cristo levar os pecados de quem? Esse foi na vinda de Jesus de Nazaré. Mas então diz que, o que diz? E aparecerá, diga, pela segunda vez. Será verdade que ele prometeu que apareceria por segunda vez? Verdade que os anjos disseram, olha, esse mesmo Jesus que foi tomado ao céu voltará da mesma maneira pela segunda vez? Pois aparecerá pela segunda vez, veja o que diz, sem relação com o pecado, para salvar aos que o esperam. Havia um povo esperando-lhe. O sistema está esperando ele, mas eles têm pecado. Eles dizem, se Cristo vier te encontrar em pecado... Agora, qual é o único povo que o espera, sabendo que ele virá sem relação com o pecado? Agora, ouça isto. Não há um homem na história, não há um homem em toda a história, 2000 anos, que tenha vindo como eu vim pregando a Cristo sem relação com o pecado, dizendo que o pecado foi tirado, dizendo que tu estás perfeito como a sua oferta. Quer dizer que aparecerá por segunda vez sem relação com o pecado. E quem está fazendo isso? Mas, pela primeira vez, ninguém... Você não está vendo que todo mundo pensa que o pecado ainda está vigorando? Todos os pregadores, de fato. Por isso é que os altares enchem, passe à frente que estão em pecado, porque eles pregam a Cristo em relação com o pecado. Todavia, o veem como se não houvesse ressuscitado. E a ninguém ocorreu. Que inteligente eu sou! Não é que eu seja inteligente, é que Jesus Cristo entrou na minha vida e começou a pregar por mim. Olha aqui, a ninguém ocorreu isso em 2000 anos, 20 mil teólogos, todo tipo de estudo, e isso não ocorreu a ninguém, vira dizer que não havia pecado, e de repente eu, um porto-riquenho que lutei para me graduar no primeiro grau e saio aí com isso, já. Tem que haver um mistério aqui. E o mistério é que Cristo agarrou minha cabeça, fez assim, já viu esses filmes que dizem face up, né? Que tem duas caras aí, e de repente, porque eu vivo, olha, José Luiz é possuído pela mente de Cristo. Eu não posso nem pensar, digo, eu penso, e sei quando sou eu que estou pensando. Eu sei quando sou eu. Mas esse é o mistério deste ministério. Então,
essa é tua evidência, porque se depois do que eu vou te dizer, olha, você duvidar disso, olha, tranquilo, não vamos nos meter contigo, vamos respeitar e tua débil consciência. Porque eu estou te falando com evidências. Misticismo não é propósito. Ele veio, aparecerá pela segunda vez, sem relação com o pecado. Não aparecerá, já apareceu. Por isso, eu chamei o tema de hoje não a vinda de Cristo, senão a chegada, porque já chegou. Então, o segundo passo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6. Leva essas evidências, porque se depois disto você não crê no que estamos falando aqui, e se creres, melhor apertares bem as calças compridas e as saias, porque terás que responder a essas convicções, ainda que te chamem de louco, porque o peso maior quem vai levar sou eu. Ou seja, quando o Papa souber que Jesus Cristo chegou, e que faço eu aqui nesta cadeira? O que eu estou fazendo aqui, usurpando as pessoas com mentiras de catecismo, missa, recordando pecados, quando já não há pecado, terços, rezas? O que eu estou fazendo aqui com essa mentira que mantém o mundo enganado? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6. Assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha o qual aclarará também o oculto das trevas, e manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá seu louvor de Deus. Quer dizer que Paulo disse, olha, quando ele vier, ele vai tratar com os corações. E as únicas pessoas que têm corações são os seres humanos viventes. E as intenções dos corações, quem as tem, são pessoas que vivem. Quer dizer que quando ele chegasse, ele chegaria, mas não numa nuvenzinha lá, fazendo assim, vem, suba aqui. Não, ele viria primeiro, primeiro vamos consertar a tua cabeça, primeiro vamos tratar com as intenções do teu coração, primeiro vamos aclarar o oculto das trevas, que é todo esse sistema protestante católico, todo esse cristianismo, tudo isso são trevas. O que são trevas? O oposto à luz. E o que é a luz? A verdade. O que é trevas? O que não é verdade. E o que é que eles pregam? Mentira. Eu não faço isso para lastimar eles, nem falar mal de ninguém. Eu não estou nesse sentir, mas eu tenho que aclarar o oculto das trevas. Porque esse é o trabalho de Jesus Cristo, aclarar o oculto das trevas. E bem clarinho que Jesus Cristo aclara. Veja, se não aclara bem, se tu as tem aí aclaradas. Então, sua vinda não é misticismo, é propósito. Diga, propósito. E qual é o propósito? Aclarar o oculto das trevas. Qual é o propósito? Vir sem relação com o pecado. Dizer ao povo, deixa-me dizer, olha, eu tirei o pecado. Lembra quando eu te disse, eis aqui, quando João Batista disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que o Cordeiro fez quando morreu? Tirou o pecado do mundo. Então, a vinda do Senhor viria aclarando essas coisas. Não há pecado. Que alívio, que consolo você teve em saber que não és um pecador? Quer dizer que a vinda do Senhor tem estado contigo, porque aparecerá por segunda vez sem relação com o pecado, pois você foi aclarado. E eu sou o único no mundo que apresenta essa verdade. Não há ninguém, pastor da esquina, não está de acordo. Não, tem pecado, porque eles veem maldade, mas a maldade é produto da carne. Porque para haver pecado tem que haver lei. E o fim da lei é Cristo, porque em seu propósito, de sua primeira vinda,
Um dos propósitos foi pôr fim à lei para tirar o pecado. O Cordeiro não podia tirar o pecado do mundo se a lei continuasse existindo. Ele pôs fim à lei e, por consequência, o pecado desapareceu, porque o pecado sem a lei está morto. Terceiro propósito. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Veja o que diz aí. Porque o Senhor mesmo, com uma manifestação mística nos céus, propósito, porque o Senhor mesmo, quem? Com voz de quê? Você já viu o mando que há aqui nesta manhã? Aqui tem voz de autoridade, aqui a voz de mando. Com voz de mando, com voz de arcanjo, porque só os arcanjos conhecem os mistérios ocultos. E com trombeta de Deus descerá do céu. Lembra? Atos 1:11, quando disse, ele mesmo descerá, o mesmo que subiu, é o que desceu. Com voz de arcanjo, trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Diz que ressuscitamos juntamente com Ele, nós que nos vemos mortos em Cristo, porque morrestes, e vossa vida está com Cristo escondida em Deus. Hebreus capítulo 10, verso 13, quarto propósito. Hebreus. Esse telão é uma bênção, mas também causa que vocês digam, para que eu vou buscar se vai aparecer na tela? Você tem que aprender isso de memória. Ainda que seja essas 14 epístolas, e são livrinhos de 2 páginas, imagina. Se você aprende uma novela, lê um jornal inteiro, olha, o Miami Herald ou qualquer jornal, tem mais páginas que as 14 epístolas do Novo Testamento. Você lê isso todos os dias, ou 3 vezes ao dia, ou como eu, uma vez por semana. Diz que... pode me dar o 12? Mas Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre um só sacrifício pelos pecados, se sentou à destra de Deus, veja o que diz, daí em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Ouça isso, esse é o propósito. Qual era o propósito? Bom, pois eu já paguei pelos pecados, e o que esperas agora? Formar-te um corpo? Não, não vai se formar. Mataram a Paulo, não creram nele. Os apóstolos o opacaram, sua mensagem ficou escondida. O Vaticano, com suas mentiras, se levantou. Os protestantes, com suas mentiras, se levantaram. E o que esperas? Bom, daí em diante, até que eu pegue todo esse sistema de trevas, o derrote, e então fazemos o reino. E o que é que nós estamos fazendo? Derrotando todos esses inimigos em tua mente. O Senhor, olha, diz que vem como chama de fogo. O que é fogo? Fogo purifica. Purifica o quê? Tua mente, porque Ele não quer te queimar. O que Ele quer é queimar as impurezas e contaminações que tu tens metidas aí em tua mente e que não estão em linha com o seu pacto. Não pare mais. Mais claro não canta um galo. Quinto propósito. Hebreus, aí mesmo, capítulo 12, versos 1 e 2.
Não é misticismo, é propósito. A vinda dele é como ladrão na noite, que vem e está com seu povo. Veja o que diz: portanto, nós também, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. E os que se sentem pecadores, que é isso que nos assedia. E corramos com paciência a carreira que temos por diante, postos os olhos em Jesus, o autor e quê? Consumador de quê? Ele tem que consumar a fé, porque quando isto aqui for vestido de incorrupção, aí tu não necessitarás fé. Ele ainda não consumou. Ele é o autor, a criou, e por ela vivemos atualmente. Mas ele tem que dar consumação a isso. E a isso ainda não foi dado consumação. Quando transformem nossos corpos, que vocês verão, estaremos vivos para ver isso. Eu vou estar vivo para ver isso. Então, a fé deixará de ser. E então, o amor é o que fica, que é o vínculo perfeito, onde não há circuncisão, nem incircuncisão, senão que todos somos uma nova criação em Cristo Jesus. Então, a conclusão de hoje é que o Senhor Jesus Cristo vive neste ministério. E não se pode tapar o céu com um dedo. As evidências estão muito claras. A menos que tu queiras seguir esperando em uma forma mística. Você tem que chegar à conclusão. Ou o Senhor está metido no barro chamado José Luiz, ou José Luiz é um impostor e mentiroso, e não temos provas de onde ele é mentiroso, porque ele nos ensina a verdade. Assim que ele não é mentiroso, mas a verdade que nos ensina diz que ele é o Senhor. Mas como isso é tão difícil eu aceitar que ele é o Senhor, pois então eu tenho que negar a verdade e esperar um Cristo místico que desça do céu para me fazer: hello, ovelhinha, vem para cá, que eu vou te subir em dúvida, claudicando se é verdade ou não é verdade. Eu vou te dizer mais: se isso não é como temos visto até agora, olha, comamos e bebamos e nos esqueçamos desse conto, porque amanhã... Mas se este livro é verdade para ti que está me vendo, se esta é a verdade, então eu sou o Senhor. Os músicos, vamos cantar. O Senhor chegou.